Isso. E glória a Deus, aleluia. Eu quero saudar o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos ficar de pé. Quero convidar você que ainda não entrou pelas portas do santuário do Altíssimo, que você adentre, tome o seu assento, tome o seu lugar. Estaremos dando início ao nosso culto de missões, último culto de missões de 2022, para a glória de Deus. Você que trouxe suas Bíblias, abra conosco no livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Nós vamos fazer uma leitura alternativa, uma leitura em conjunto. Eu vou ler o primeiro versículo e os irmãos os demais, o segundo e o terceiro, e assim sucessivamente. Nós vamos ler até o versículo de número 8. Aleluia. Vamos fazer uma bonita leitura para a glória de Deus. Glória a Jesus. Todos encontraram? Amém? Tem muita gente procurando aí ainda. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, do versículo 1 até o versículo 8. Todos encontraram? Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Eu vou começar de novo para a gente fazer melhor, amém? Vamos ficar ligados. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito encheu o templo. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Soberano Deus e eterno Pai, Deus de poder, graça e misericórdia, graças te damos, Senhor, pela oportunidade ímpar a qual o Senhor nos concede de estarmos na tua casa mais uma noite, na tua presença, e termos a liberdade de te adorar, Senhor, fazendo uso, Pai, da leitura da tua palavra.
Ó Senhor, que nessa noite o Senhor venha receber aqui, Senhor, cada adoração, cada oração, cada sacrifício, seja pequeno, seja médio, seja grande. O Senhor é quem mede os esforços. O Senhor conhece a vida de cada um, deitar ou levantar. O Senhor conhece o necessitado, o caído, a órfã, a viúva. Deus, o Senhor conhece a vida, as necessidades, o que precisa. Por isso nessa noite nós te pedimos, Deus, que a tua mão esteja aberta, Senhor, em direção a este santuário, em direção à tua casa, e que o Senhor possa fazer algo sobrenatural. Queremos te pedir, Senhor, muito obrigado pela vida de cada um que aqui se faz presente, que se porventura ainda há alguém em direção à tua casa, que o Senhor os traga em paz, em segurança, guardando, livrando, protegendo de todo o mal, acampando os teus anjos ao redor. Ó Deus, recebe cada louvor, cada adoração, os quais serão entoados aqui na tua presença. Toma o primeiro e o último lugar deste culto. Este culto é para ti, é por ti, é por meio de ti, é através de ti são todas as coisas, de ti é o céu, de ti é a terra, de ti é o poder, de ti é a glória, a honra, o poder e a majestade. Por isso, Espírito Santo, nessa noite, se faça presente no nosso meio, trazendo sobre nós a tua unção, o teu poder, a tua graça, e que, se possível for, Deus, que haja vidas aqui, arrependidas, Deus, confessando o Senhor como Senhor e Salvador das suas vidas. Pai, fica conosco. É assim que nós te oramos, te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Jesus? Aleluias, glória a Deus. Nós saudamos a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Vou repetir, nós saudamos a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia, vamos adorar a Ele, que é digno de todo louvor e toda honra. Vamos adorar Ele com palmas. Estrela da manhã, ao Rei dos Reis, Senhor, a Ele louvor, aquele que morreu e sobre a morte triunfou, a Ele louvor. Tu és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder, para sempre, amém. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar: um só povo
Aleluia, meu Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé e não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós temos. Nação Santa, somos a igreja. Vivemos por fé, estamos de pé. Eles são abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós temos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, e os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Caminhamos pelo que vemos, e o
nos move, é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé e somos de fé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Aleluia. Podem até tentar nos parar, mas não vão conseguir. Porque nós marchamos para ti, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Voz do que clama em meio ao deserto, prepara o caminho do meu Salvador. Grita nas praças, nas ruas, nos campos, prepara o caminho do meu Salvador. Toca a trombeta em Sião, não despreze as feridas das suas mãos. Este é o tempo de lançarmos a rede. Prepara a palavra, este é o tempo de quebrantamento. A colheita chegou. O tempo é este, ele vem. Aleluia. Voz do que clama em meio ao deserto, prepara o caminho do meu Salvador. Grita nas praças, nas ruas, nos campos, prepara o caminho do meu Salvador. Toca a trombeta em Sião, não despreze as feridas das suas mãos. Este é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o Evangelho. Este é o tempo de quebrantamento, a
nações, porque Ele vem. O Espírito e a noiva dizem: E de fazer discípulos de todas as nações, porque Ele vem. O Espírito e a noiva dizem: vem. aleluia, meu Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora a igreja está com a oportunidade de trazer ao altar do Senhor os seus dízimos e as suas ofertas. Amém? A chuva e o vento, medo e o frio não podem te impedir de levar a semente que o Senhor a ti confiou. Entregar aquele que a leva, gemendo e chorando, um dia voltará, trazendo consigo seus molhos cheios de alegria. Quão famosos são os pés daqueles que levam as novas do Senhor.
Glória a Deus. Vamos ficar de pé, aqueles que puderem. Glória a Jesus. Aleluia. Estenda suas mãos aqui em direção ao altar do Senhor, esses dízimos, essas ofertas. Pai, nessa noite queremos consagrar a Ti cada dízimo, cada oferta, os quais foram depositados na Tua casa. Que o Senhor continue abençoando, Senhor, aqueles que assim fazem, aqueles que assim fizeram essa noite, aqueles que Te honram com as suas primícias. Ó Deus, trazendo à casa do tesouro os seus dízimos e as suas ofertas. Ah, Pai, abre as janelas dos céus, derrama chuva de bênçãos sobre os Teus filhos. E aqueles que nessa noite não puderam, porque está em situação desfavorável, desempregado, qualquer outra circunstância, que o Senhor venha abrir as portas, que o Senhor venha fazer o milagre, para que também juntamente conosco eles tenham o privilégio, a honra, o amor de ofertar e dizimar na Tua casa. E aqueles que ainda têm um coração duro, só o Senhor pode te convencer. Por isso nos dá sabedoria, direção, discernimento, para que nós possamos investir no Teu reino, na Tua casa, na Tua obra, de forma que agrade a Ti, Senhor. Até que o Senhor venha, é o que nós te pedimos e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Quero chamar aqui à frente as criancinhas. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Tem mais alguma criancinha? Não? Estenda as suas mãos aqui em direção a essas crianças, futuro da igreja, futuro da nação, futuros pastores, pregadores, levitas, missionárias da nossa geração. Pai, queremos te entregar essas crianças em tuas mãos. Queremos te pedir também uma bênção especial sobre as tias voluntárias que ali estarão prestando esse serviço de forma voluntária, Senhor, de forma com amor, com dedicação. Que o Senhor continue abençoando, usando-as conforme a Tua vontade, conforme a Tua direção, conforme o Teu querer, Pai amado. Abre os céus essa noite e traz ali sobre as mentes, Pai, capacitação do alto, a palavra rema, para que elas possam transmitir para essas crianças de forma singela, simples, mas que tenham um objetivo, um alvo, que elas possam penetrar no coração, na alma, e quando elas forem crescendo, elas vão colocando em prática, e o Teu nome sendo exaltado e glorificado. É assim que eu te oro nessa noite, te peço, te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Último culto de missões, nosso pastor está aqui com a responsabilidade de trazer a palavra do Senhor. Ainda de pé, eu quero que você estenda as suas mãos aqui também em direção ao servo de Deus, nosso pastor, mas também carece de oração como nós, né, irmãos? Então, ore, estenda as suas mãos aqui, interceda também, enquanto eu oro também pela vida do servo do Senhor. Pai, te entregamos a vida do nosso pastor em tuas mãos. Temos a certeza que o Senhor já colocou uma palavra no teu coração, tirada, Deus, do teu trono, tirada da tua graça. Por isso, Deus, ao fazer uso dessa tribuna, desse microfone, que o Senhor venha usá-lo como nunca, de forma sobrenatural. Que essa palavra venha nos confrontar, venha nos exortar, venha, Deus, tirar do nosso comodismo, do nosso ego, e que teu filho, Deus, possa ser uma potência, um canal, um vaso teu agora, instruído e usado pela tua vontade, Senhor. É no nome de Jesus que nós te pedimos. Já te agradecemos. Amém. E glória a Deus. Glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém? Quem está feliz com Jesus, dá uma glória a Deus. O pessoal ali parece estar mais alegre que nós, né? Mas então não. Somos mais felizes, né? Glória a Deus. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 9. Mateus, capítulo 9. Maravilha do céu, está aqui na presença do Senhor.
Mateus capítulo 9, versículos 37. Mateus 9, 37 e 38. Quem achou diz? Diz assim: Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. De novo. Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Agora venha comigo para João, capítulo 4. João 4. Versículo 35 e 36. E também o 37. Quem achou diz amém? João 4, 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa ambos se regozijem. Porque nisso é verdadeiro ditado: um é o que semeia e outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhaste. Outros trabalharam e vós entrardes no seu trabalho. Fecha os teus olhos. Senhor, nós te pedimos mais uma vez a tua bênção. Sei que tu estás aqui nessa noite, teu Espírito Santo está conosco. Nós queremos te pedir ainda mais a tua ajuda, o teu auxílio. Eu não sou nada sem ti, eu dependo de ti, eu dependo do teu Espírito Santo. Por isso, Senhor, reconhecendo a minha pequenez e a tua grandeza que está conosco, que o Senhor faça algo maravilhoso esta noite, nesse culto denominado de missões, no último culto registrado do ano, desse calendário, deste ano que estamos. O Senhor venha nos dar algo maravilhoso essa noite, assim como tu tens, Senhor, trabalhado e operado conosco, em nós, neste ano, no nome de Jesus. Fica conosco, é o que nós pedimos e te agradecemos. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Todos nós sabemos, este culto é um culto de missões, e culto de missões é um culto que nós nos conscientizamos ainda mais do que é a obra de Deus, do que é a realização, a tarefa missionária da igreja, da evangelização, do trabalho, da pregação do evangelho, da comissão, da ordem que Jesus nos deu. E é sobre isso que eu quero pregar. Eu quero pregar sobre a tarefa missionária da igreja. Diga comigo, a tarefa missionária da igreja. Você observa que os 2 textos que nós lemos, o de Mateus, no 9, versículo 37 até o 38, e também o Evangelho de João, no capítulo 4, ele fala de um mesmo tema, de um mesmo assunto. Ele fala sobre seara, ele fala sobre campo. Jesus fala sobre uma colheita, sobre uma plantação, sobre uma colheita. Jesus, ele sempre trazia comparações em parábolas a respeito do reino de Deus, a respeito da mensagem do evangelho. E ele trazia muitas figuras. Um exemplo é este hino que foi louvado pela irmã Cláudia, que diz: é o tempo de lançarmos a rede, de pregar o evangelho. Porque Jesus, quando ele comissiona os primeiros discípulos, eles eram pescadores. E na linguagem da pesca, eles sabiam o que era lançar rede.
Então ele dizia: a partir de hoje vocês serão não pescadores de peixes mais, mas vocês serão pescadores de homens. Mas Jesus sempre ele falava a respeito do evangelho, a respeito da palavra de Deus, a respeito da evangelização. Ele colocava algo agrícola no meio da sua mensagem, para ilustrar. Quando você observa em Marcos capítulo 4, Jesus vai falar de uma parábola muito conhecida, que é a parábola do semeador. Ele diz assim: um homem saiu a semear, ele saiu a plantar, só que ele saiu a plantar em alguns terrenos. A Bíblia diz que ele lança a semente que cai à beira do caminho. Depois, no segundo terreno, ele joga e cai entre as pedras a semente. Em seguida, ele lança mais uma vez a semente, cai entre os espinhos. E pela última vez, ele lança novamente a semente, e aquela semente cai em terra boa, e ela dá fruto, dá 60 a 70, a 100 por um. Então, Jesus começa a explicar o que era aquela parábola. Ele diz que a semente é a palavra de Deus, o campo é o mundo. Ele diz que o local, o terreno onde caiu aquela semente é o coração que recebe aquela palavra. Ele diz que os cuidados da vida que sufocam. Ele diz que as que caem à beira do caminho as aves comem. É o maligno que rouba a palavra. Também o que cai em pedras não tem muita profundidade, porque quando vem as provações não tem raiz em si. E aquelas que caem entre os espinhos é porque é sufocado pelas coisas dessa vida, pelas riquezas, pelos prazeres mundanos, e a palavra não brota ali. Mas em contrapartida, na última tentativa de lançar a semente, ela encontra uma terra fértil, encontra uma terra boa, e ela brota, ela nasce e dá frutos. Glorificado seja Deus. Jesus, quando ele também fala a respeito do reino, ele fala sobre uma parábola do trigo e do joio, também trazendo à luz à mente dos seus ouvintes o que era uma plantação. Ele diz que os trabalhadores estavam dormindo à noite, e enquanto eles estavam dormindo, veio o inimigo e lança o joio que cai ali no meio do trigo, e eles nascem juntos. Então, sempre que Jesus pregava, principalmente na parte da evangelização, da pregação do evangelho, do reino de Deus, onde se estabelece uma igreja, a mensagem é difundida, ele fala sobre esta parábola, sobre esta figura. Então, quando nós observamos estas que nós lemos, ele diz que há uma seara, há um terreno espaçoso, há uma roça, há um roçado, e essa seara é muito grande. Ele diz que a seara é tão grande, a seara é tão extensa, que os ceifeiros são poucos, os trabalhadores são poucos, os que estão dispostos são poucos, os que estão dispostos a pagar o preço são a minoria, os que estão ali no batente, na peleja, trabalhando, são poucos. E ele nos ensina e nos dá um apelo aqui a fazer uma oração, e essa oração é direcionada ao Senhor da seara, e a oração é a seguinte: temos que pedir ao Senhor da seara que envie mais trabalhadores, que envie os ceifeiros, que envie aqueles que irão enfrentar o sol caustigante muitas vezes, que irão calejar a sua mão, que irão pegar as ferramentas necessárias, que irão destocar, tirar os tocos, limpar o mato, preparar o terreno, abrir o chão, sulcar o chão com o arado ou com a enxada, e em seguida plantar aquela semente, depois esperar com a esperança que os céus desçam com chuva e aquela semente brote, e haja um cuidado para que a lagarta não coma o fruto, as folhas, e há um cuidado para que os matos não sufoquem, e há um cuidado para que tenha um zelo para que aquela semente venha brotar, porque em outra ocasião ele diz que primeiro é o grão, depois vem a erva, depois vem a espiga, depois vem o grão cheio na espiga.
Ele fala dos estágios da plantação de uma semente, seja ela qual for, que caia numa terra boa e que brote frutos. E esses frutos são para a vida eterna. A suprema vontade de Deus em relação ao mundo é que os seus habitantes sejam salvos. Paulo ele escreve a 1 Timóteo no capítulo 2, versículos 3 e 4, ele diz que Deus, ele quer que todos os homens sejam salvos. Ele quer que todos os homens se arrependam e venham ao pleno conhecimento da verdade. Para tornar viável a salvação dos homens, Deus ele enviou o seu Filho a fim de efetuar a redenção dos perdidos. E a igreja, ela é a agência evangelizadora de Cristo na terra. Cristo tem uma agência evangelizadora, e essa agência é a própria igreja, é o seu povo. Você é um agente do evangelho, você é um portador da mensagem que pode mudar o mundo. Vou repetir: você é o portador da mensagem que traz vida àquele que está pronto para ir para a morte. Você é o portador da mensagem que traz salvação para aquele que está a ponto de cair e resvalar dentro do inferno. Você é o portador da mensagem de esperança em um mundo de desesperança. Você é o portador de uma mensagem de paz para um mundo de guerra. Você é o portador de uma mensagem de alegria para um mundo de tristeza. Você é o portador de mensagem de cura para um mundo que está enfermo. Você é o portador de uma mensagem que traz o antídoto para um mundo que está em dor, que está envenenado e que está ludibriado com as coisas que este mundo oferece. A igreja é a agência evangelizadora de Cristo na terra. Atos capítulo 1 e versículo 8, Jesus diz aos seus discípulos: vocês vão ser revestidos de poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em toda Jerusalém, em Samaria, em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Jesus ele fala aos seus discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E quando vocês forem revestidos de poder, vocês vão pregar esse evangelho a toda criatura. Vão pregar esse evangelho em todas as nações. Então, para fazer missão, basta que cada crente repita uma declaração, cada crente tenha convicção, porque todas as vezes que alguém vai se alistar em um exército, ele recebe uma farda, ele passa por toda a fase preparatória, e no final da sua formatura, ele faz uma confissão, ele faz um juramento. Todo aquele que vai se formar também na área da advocacia e do direito, ele faz um juramento, ele faz uma confissão. Mas o crente que está alistado para esta batalha, a batalha das missões, como agência evangelizadora, ele tem que repetir uma declaração. E a declaração é aquela declaração que o profeta Isaías fez no capítulo 6 e versículo 8: eis-me aqui e envia-me a mim. Deus tem um clamor essa noite, Deus tem um apelo essa noite. O apelo quem faz não é o pastor Ednael Silva, o apelo quem faz não é o presbítero Júnior Rodrigues, o apelo quem faz é Jeová. Ele diz que ele está procurando alguém, e ele está fazendo uma pergunta: quem enviarei? A quem há de ir por nós? Essa pergunta que sai das páginas de Isaías, 700 anos antes do Messias chegar à terra, ela ecoa até a eternidade, ela alcança os nossos dias, neste último culto do ano de 2022, para ser mais preciso, no domingo da noite de 18 de dezembro de 2022, às 7 da noite e aos 18 minutos, ele está
está clamando ainda e dizendo: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? A quem eu vou usar? É como se Deus olhasse para a Trindade, e eu sinto a presença de Deus. Era como se Deus olhasse para o Filho, era como se Deus olhasse para o Espírito Santo, e ele diz: a quem eu enviarei? Quem é que eu vou usar? Quem é que vai ser o meu instrumento? Quem é que vai ser o meu instrumento na terra? A quem é que eu vou encher do meu Espírito? Quem é que eu vou dotar dos meus dons? Quem é que vai sair curando os enfermos? Quem é que vai sair louvando e impactar vidas? Quem é que vai sair proclamando e pregando o Evangelho com autoridade? A quem enviarei? Aleluia, aleluia. E o crente, ele diz: eis-me aqui, envia, Senhor, envia a mim, usa a minha vida. O problema é que muitas vezes nós estamos assim: eis-me aqui, envia aquele ali, eu não quero me comprometer, esse negócio aí não dá para mim. Porque tem gente que pensa que eis-me aqui é só estar aqui, ó. Ele pode lhe enviar e usar você aonde você estiver. Às vezes numa conversa de WhatsApp ele está te enviando. Às vezes tem alguém que ligou para você e era para outro nome que ia ligar, mas ligou para... foi engano. Mas não deixe de ligar o telefone, de dizer que Jesus ama antes dele desligar. Ele lhe envia nas pequenas coisas, dos pequenos acontecimentos. De alguém que você conheceu na fila da lotérica, ou sentado no banco da praça, comendo lanche, alguém sentou do seu lado, ou sentado numa sala de espera de dentista ou do hospital e alguém está ali do seu lado. Você pode dizer onde você estiver: eis-me aqui, me envia, Senhor. Essa é a tarefa missionária da igreja. Às vezes nós queremos ser missionário só quando uma agência talvez nos envie, quando alguém reconheça o nosso chamado da sede ou da congregação, quando alguém de renome ponha a mão sobre nós. Às vezes queremos fazer missões apenas quando estamos só servem, parece que para muita gente, se tiver num grande congresso, numa igreja bonita, sendo transmitida ao vivo por todos os canais, como pessoas que chegaram até para mim e disse: eu não vou mais para a igreja, pastor, porque o senhor não me dá oportunidade. Teve gente que disse isso, saiu, não apareceu mais. O senhor não reconhece o meu chamado, o senhor não reconhece o dom que Deus tem na minha vida. Eu disse: primeiro, para que eu reconheça o seu chamado, você tem que ter compromisso com a igreja que você congrega. Porque sai-se embora, não dá notícia, anda para um lado e para o outro. Nunca teve compromisso com a igreja, nunca foi submissa à autoridade, nunca foi submissa a pastor. Tem gente que vai-se embora e não dá uma satisfação. Tem pessoas que até obreiro da igreja, e só Deus sabe onde é que ele anda, e depois quer dizer: envia-me a mim. Não é assim, meu irmão. Deus também não está enviando qualquer pessoa, de qualquer jeito, não. Ele está enviando aqueles que têm um verdadeiro compromisso com Ele. Aleluia. Os anjos do céu celebram a obra da redenção, e na terra ministram a favor dos que hão de herdar a salvação. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 1, versículo 13, que os anjos, eles são espíritos ministradores, que eles acampam ao redor, que eles servem, que eles ministram em prol daqueles que hão de herdar a salvação. Eles celebram essa redenção na terra. E a consumação final da obra da redenção, ela depende de uma coisa. Qual é a consumação final? De que ela depende? Do esforço da igreja em realizar missões. Você fez o convite para alguém hoje para vir para o culto?
Você mandou uma mensagem para alguém? Você divulgou o banner da igreja que os meninos fizeram? Que hoje teria um culto de missões? Essa semana você convidou alguém, você falou para alguém de Jesus e chamou ele para vir? E o inimigo está só assim, ó. Pá, 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 derruba um, derruba dois, mata outro, acaba outro ali. Como é que a igreja está? Muitas vezes estamos assim. Envia aquele ali. Espera só pelo pastor. Espera só pelo departamento de missões. Deus está nos chamando para uma responsabilidade. Às vezes só uma palavra, às vezes só um versículo. Eu lembro, se eu não me engano, foi o Marcos Nascimento, no testemunho dele. O cara era um músico extraordinário até hoje. Ele tocava trombone, tocou no Paralamas do Sucesso, tocou pro Billy Paul, tocou não sei mais para quem. E um dia, ele com muita riqueza, ele está entrando no avião. E alguém dá um panfleto para ele. Ele coloca no bolso, nem liga. Aí depois ele olha que aquele papel está ali, ele, que é isso aqui no meu bolso? Ele vê depois, e estava escrito o seguinte: de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e no final perder a sua alma. Tem pessoas que elas são atraídas apenas por alguém que está cantando um louvor, e uma parte do louvor atinge elas. Não precisa um sermão bonito, esboçado, sistemático, como eu trago aqui para você. É importante sim, mas muitas vezes é só um louvor, a letra de um louvor, um Jesus te ama, um gesto, faz provocar sede em alguém e perguntar: onde é a tua igreja? Qual é o dia de culto? Eu vou contigo lá. Às vezes é só um convite que você precisa fazer. E às vezes estamos perdendo muitas oportunidades. Enquanto estamos brigando, estamos preocupados com muitas coisas, estamos apontando A, apontando B, falando mal do nosso ministério, o diabo vai ganhando terreno. O diabo vai ganhando terreno. E a tarefa da igreja fica por fazer. A consumação final da obra da redenção, meus irmãos, depende do esforço da igreja em realizar missões. Olha o que é que diz Apocalipse capítulo 5. Aleluia. Apocalipse capítulo 5. Versículo 8 diz assim: e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Olha só as missões aí, ó. Onde o evangelho alcança, ele comprou com sangue e alcançou a tribos, as línguas, povo e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E essa consumação final, essa aqui é a consumação final da redenção. E ela depende de quê? Do esforço da igreja e das orações dos santos, que era o incenso que estava nas taças de ouro. As providências divinas para a evangelização ao mundo. São 3 providências divinas para a evangelização do mundo. Essas 3 providências
Deus a realiza por intermédio do ser humano. Às vezes a gente quer deixar tudo, deixa Deus aí, fazer a parte dele aí, que eu fico só olhando. O Espírito Santo vai fazer, mas às vezes a gente quer se escorar só na obra de Deus e não queremos nada fazer para Ele, e nem em prol do reino dele. Primeiro, a providência da revelação divina. É a primeira providência divina para a evangelização. Qual é esta providência da revelação divina? A Bíblia, as Sagradas Escrituras. E esta providência aqui, ela já foi cumprida. Deus usou homens fiéis, irmãos, que cumpriram a sua missão em escrever a palavra, em escrever as Escrituras. E temos a Bíblia completa, apesar da difícil tarefa de escrevê-la. Você não tem ideia do que homens passaram, do que pessoas trabalharam, suaram, sangue, suor, lágrima, para você ter um exemplar deste aí na sua mão. Primeiro porque a palavra foi escrita em uma cultura totalmente diferente da nossa. Primeiro que o inglês, o francês, o português, as línguas neolatinas, se torna até fácil um pouco de traduzir. Mas a língua semítica, como o hebraico, o aramaico e o grego antigo, é muito complicado. Então você tem a Bíblia aí bem direitinho, dividido por versículo, por capítulo, que foi até um francês que dividiu para facilitar a leitura. E essa é uma providência extraordinária de Deus para a igreja, para o crente. Nós temos a Bíblia completa. E apesar da difícil tarefa de escrevê-la, Davi, por exemplo, ele escreveu muitos de seus salmos em cavernas, sob severa perseguição. Josué foi parar na prisão e teve seus manuscritos sagrados cortados a canivete e lançado no fogo. No caso aqui, não Josué, mas Jeremias. Ele foi para a prisão, escreveu e cortaram os manuscritos e jogaram no fogo. Josué escreveu no calor das batalhas da conquista da terra. Paulo escreveu vários dos seus livros na prisão. Também nós temos João, o apóstolo do amor, o homem das revelações, que escreveu o Apocalipse exilado em uma ilha, chamada Ilha de Pátimo. Mas esta revelação divina, ela foi preservada. Deus providenciou, e hoje ainda é o livro mais lido do mundo. Muitas pessoas fizeram seus postulados à sombra das Escrituras Sagradas. Muitas pessoas fizeram suas teses baseado nos ensinos de Jesus. Você tem até um jornalista americano, que me foge o nome agora, ele disse que ninguém pode escravizar um povo que conhece a Bíblia, porque quem conhece a palavra, ninguém pode escravizá-lo. A palavra é a palavra que liberta, ela abre o entendimento do homem, ela não dá apenas o conhecimento e o entendimento, ela também dá sabedoria. O conhecimento você adquire estudando, lendo, buscando e pesquisando, mas a sabedoria, ela vem do céu, é um dom de Deus. O camarada pode ser PhD, pode ser doutor, pode ter estudado em Harvard, Yale ou em Cambridge, qualquer outra faculdade aí dos Estados Unidos, seja lá onde for, da Europa. Se ele não tiver o Espírito Santo, ele não tem a sabedoria. Mas a igreja, o crente, que muitas vezes é um analfabeto, escolarmente falando, secularmente falando, mas quando ele abre a boca, alguém diz assim: isso aí está falando diferente, assim, me deu um negócio assim. O que é isso aí? Essa palavra queima, essa palavra é forte, essa palavra transforma, essa palavra toca. É a providência da redenção. A palavra está aí na sua mão, ainda é de livre acesso. Nós temos essa palavra. Essa é a primeira providência.
tarefa missionária da igreja, ela também tem uma segunda providência. Que providência é essa? A providência da redenção do pecador. Esta providência também Deus já cumpriu. Ele cumpriu a providência da revelação divina, que é a palavra. E ele também cumpriu a providência da redenção do pecador. Maria, a mãe do Salvador, ela foi fiel a Deus, apesar do vitupério ao qual ficou sujeita. José, o esposo de Maria, foi fiel a Deus, apesar de estranhar as coisas a princípio. Isto é, Maria conceber estando ela ainda noiva. Jesus, o Salvador, ele foi fiel até o fim. Portanto, do ponto de vista divino, a tarefa da redenção dos perdidos, ela está completamente realizada. Ela está completamente realizada por quê? Porque Deus preparou um tempo. A Bíblia diz lá em Gálatas, capítulo 4, se não me engano, que chegada a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. E ele foi entregue, ele foi dado como dádiva e um presente por Deus. E por causa do Espírito do seu Filho, nós clamamos: Abba, Pai. Deus preparou um tempo, Deus preparou uma língua que era o grego, Deus preparou um império que era o romano, que governava lá na época. Deus preparou uma cidade que era Israel, o país chamado Israel. Deus preparou uma cidade chamada Belém. Deus preparou uma virgem chamada Maria. Deus preparou uma manjedoura na estalagem, porque não tinha lugar lá, no estábulo, porque não tinha lugar na estalagem, no hotel, onde eles podiam ficar, numa pousada. Deus preparou tudo, porque a redenção divina, a redenção do pecador, Deus já havia providenciado. E ele foi na cruz e ele disse o que? Está consumado. Tetelestai. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele rasgou a cédula de dívida, cravou-as na cruz e ele disse: está feito, está completo. Aleluia, o plano da redenção foi providenciado. A parte de Deus ele fez bem feito. Mas qual é a terceira providência? É a providência missionária. Esta tarefa, ela é realizada exclusivamente pela igreja, por mim e por você. E essa tarefa ainda falta um pouquinho para ser completada, ainda falta muita coisa para ser completada. Esta tarefa, ela continua inconclusa, inacabada. E essa tarefa depende de mais pessoas pregadoras, evangelizadoras, missionárias e enviadas por Deus. Romanos capítulo 10, abra comigo por favor, estou já terminando. Romanos capítulo 10. Olha o que diz aqui, ó. Glória a Jesus. Quem está aí, dá uma glória a Deus. Versículo 13. Minha garganta está meio ruim, parece que tem um negócio queimando aí, umas fumaças aí. Diz assim: porque todo aquele que invocar, fazer o quê? Invocar, diga invocar o nome do Senhor será salvo. Aí ele faz uma pergunta: como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele
de quem não ouviram. E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, os que anunciam coisas boas. Olha só aqui, ó. Como é que vão pregar se não for enviado? E como é que o primeiro passo para mim ser enviado? É dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, se você pegar de trás para frente, os que forem enviados, eles vão pregar. E quando pregar, eles ouvirão. E quando eles ouvirem, eles crerão. De trás para frente o versículo. E quando eles crerem, eles invocarão. E quando eles invocar, eles serão salvos. Então observe aqui o estágio. Primeiro, eu tenho que reconhecer, pedir para ser enviado, se colocar na posição de um enviado. E depois que eu for enviado, eu vou pregar. E quando eu pregar, ouvirão. Porque quando ouvirem, crerão. Porque a fé vem pelo... E quando eles crerem, eles invocarão. E quando eles invocarem o nome do Senhor, eles serão salvos. Então imagine o privilégio de você ver pessoas invocando o nome do Senhor, porque você pregou para eles. Não tem salário que pague um privilégio desse. Não tem 13º que pague um privilégio desse. De ver pessoas invocando o nome do Senhor e tendo a salvação à sua disposição, porque você disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu vou pregar de qualquer forma, eu vou pregar em qualquer, independente de qualquer circunstância, tempo e afora de tempo. Eu vou pregar e vão ouvir, eles vão ouvir e vão crer, eles vão crer e vão invocar e serão salvos. Aleluia. Então, irmãos, observe isto. Alguns fatores condicionantes na tarefa missionária. Primeiro, nós temos que ter candidatos aptos. O que é candidatos aptos? Pessoas chamadas e capacitadas por Deus, mas também pessoas aprovados, experientes e preparados. Eu quero pregar, mas não se preparou. Eu quero ser alguém assim que pregue, que evangelize, que ganhe almas, mas não se preparou para isso. Não se preocupou em preparar-se para a obra do seu chamado. Candidatos, homens, mulheres, que desempenhem funções distintas, irmãos. Isso é muito tremendo. Pessoas acham, como eu falei, elas só querem aparecer. Tem gente que não quer ser usado, não, eles querem aparecer. Eles acham que ser usado por Deus é só estar com esse bichinho aqui na mão. Tem até uns por aí que parece que a unção está ligada ao microfone. Ele está lá todo, aí o microfone vai para a mão dele. Não, existem muitas áreas. Mas eu não sei ficar à frente do púlpito, isso aí não é para mim, eu me tremo todinho, mas Jesus quer lhe usar em outra área específica. Olha, existem muitas funções distintas, irmãos. Existe o pregador do evangelho, um proclamador do evangelho. Existe o ganhador de almas individualmente. Tem gente que não prega aqui no púlpito como eu, mas ele conversando tete a tete com a pessoa, meu irmão, a pessoa chora, se converte, porque ele tem esse chamado.
Existem pessoas que são fundadoras de igreja. Eles chegam no local, eles fundam uma igreja, a igreja cresce e ele vai para outro lugar, funda outra igreja lá, vai para outro lugar. O chamado dele é esse. Paulo fazia isso. Aonde ele passava, estabelecia-se uma igreja ali. E ele colocava alguém ali. Dava só as instruções depois por cartas. Tem pessoas que elas não têm um chamado de estar assim pastoreando numa igreja, administrando ali, passando muito tempo, não. Mas o chamado deles é chegar e estabelecer uma igreja e ir para outro lugar e estabelecer outra igreja. Isso também é uma tarefa, uma função. Existe também pessoas que são pastores, pessoas que são mestres nas escrituras. Existem educadores cristãos, porque tem o ministério da pregação e tem o ministério do ensino. E como a igreja carece de ensinadores, irmão. Como a igreja precisa de mestres na palavra. Como a nossa geração está precisando disso. Porque você olha muita coisa por aí, só misericórdia. É um povo que não tem conhecimento da palavra, fala cada besteira, é cada marmota. Está precisando de ensinadores verdadeiros, de verdadeiros mestres, porque gritador tem um bocado, mas a tarefa missionária da igreja é para se preocupar também com a educação e ética cristã da igreja. É por isso que a minha preocupação esse ano foi trazer o curso de teologia para cá. E eu já disse que um dos requisitos para mim consagrar alguém a obreiro a partir desses momentos aqui é se ele tiver feito pelo menos o básico em teologia, porque tem que se preparar para o chamado que Deus tem para ele. Não é que todo mundo que vai fazer o curso eu vou consagrar o obreiro, não é isso, mas o obreiro chamado, que for reconhecido aqui, tem que pelo menos ter o curso básico de teologia, para não estar falando besteira, para não estar sendo imaturo, porque você tem que entender, aprender e saber como manusear o livro que você tem na mão. Estamos precisando de escritores, filólogos, linguistas, jornalistas, principalmente crente, porque a imprensa desse país, meu irmão, os jornalistas desse país, todo respeito a eles, a profissão deles, estão só à misericórdia. Precisa-se de crentes, de missionários, de pessoas que estejam ocupando esses setores da sociedade. Precisa-se de tradutores da Bíblia, irmão. Estão se acabando, porque a maioria deles já são velhinhos. E muitos jovens hoje que têm a cabeça boa para estudar, para levar adiante a mensagem, para ser um tradutor das escrituras, precisa-se disto também. Precisa-se de administradores da obra de Deus, de engenheiros diversos, de desenhistas. Você que sabe desenhar, o Bruno sabe desenhar. Você tem o talento de desenhar. Tem uns meninozinhos, irmão, adolescentes, que eles fazem uns desenhos, se garante mesmo desenho. Você pode usar esta arte para evangelizar. Evangelizar crianças, que é muito bonito, o campo visual chama muita atenção das crianças. Precisa-se de construtores, musicistas, técnicos de mídia em geral, impressores, evangelistas. O campo é grande, a seara é grande, poucos são os ceifeiros. Eu podia falar aqui um monte de coisa aqui, a lista é extensa, até o final do culto aqui falando, mas você já entendeu. Aí às vezes, eu vou fazer, não tem nada para me fazer, eu não sei pregar, eu não sei o que. Marca-se o evangelismo, nem vem. Deu quantas pessoas? 3 pessoas, né? O Pai, Filho e Espírito Santo.
Pedro, Tiago e João. Tu e mais 2. Mas glória a Deus, que ainda tinha 3. Aí a gente fica reclamando, porque os ateus estão nas escolas, nas universidades, os agnósticos, os esquerdistas, os ideologistas, fica reclamando, se lastimando, porque os jovens que às vezes estão na igreja se desvia, fica lá, vira a cabeça, fica com ideologia marxista. E a gente, nós estamos fazendo o quê? Eles estão fazendo o papel deles. Eles estão fazendo a obra missionária deles, ao contrário da nossa. Porque esse mundo jaz no maligno. Eles estão fazendo o papel da tarefa daqueles a quem ele foi enviados. Nós estamos sendo enviados pelo dono da seara. E às vezes a igreja, eu vou até uma peça que vocês já fizeram aqui, que a igreja estava dormindo assim, aí, acorda igreja, acorda igreja. Estamos dormindo, irmão. Culpamos A, culpamos B, mas nós mesmos não queremos mover uma palha. É muito fácil ficar apontando, é muito fácil ficar vendo defeito. Levanta, põe-te em pé, como Deus disse a Ezequiel. Ezequiel, põe-te em pé e eu falarei contigo. A igreja precisa fazer o quê? A igreja também tem a providência missionária no apoio na oração. Este é o primeiro grande apoio missionário. A oração intercessória de Jesus em João 17 foi pelos discípulos que iam continuar a obra dele aqui na terra. Paulo sempre estava pedindo oração. Irmãos, me ajudem no combate da oração, porque uma porta grande se abriu e há muitos inimigos. Os inimigos são muitos. Você pensa que é só com a vontade que você vai. Eu tenho tanta vontade de ir, pois vamos. Aí quando vai, com o primeiro conflito ele volta para trás. Primeiro conflito ele desanima. Aí é onde a igreja tem que dar o apoio de oração. Você tem orado pela igreja? Você tem orado pela minha vida? Você tem orado pelo menino do louvor que fica aqui? Apoio em oração. Culto missão, irmão. Apoio financeiro. Sustento, equipamento. Despesa diversa, filantropia, assistência social. Você trouxe seu quilo do amor? Tudo hoje precisa de recursos, irmão. E as coisas subindo e caro. Isso também é uma tarefa missionária. Às vezes você não pode ir, mas você ajuda alguém que vai. Não posso ir não, mas Deus está me levantando como mantenedor do ministério, como mantenedor missionário. Tem até uma frase bem conhecida, que missões se faz com 3 coisas: com os pés do que vão, com os joelhos do que oram e com as mãos do que abençoam. Muitos missionários nossos têm passado vexame com as suas famílias nos campos missionários, né? Precisa-se de apoio da igreja. Da igreja. Porque tem muita gente que tem umas agências missionárias, que essas agências missionárias são umas agências que não estão ligadas a igreja nenhuma. Ela faz umas agências lá, é de qual campo, é de qual igreja? A gente todo enquanto chega dizendo que é missionário. Foi enviado por quem? É pregador. Qual é o teu pastor? Que é a tua igreja? Não tem igreja, anda perambulando. Qual foi a última ceia que tomou na igreja? Apoio legal da igreja, apoio documental da igreja, apoio jurídico da igreja, apoio diplomático da igreja, apoio espiritual da igreja, apoio fraternal da igreja. E o curso que eu faço aqui em teologia, eu dou as condições. Se vier de outro lugar, tem muita gente de outras igrejas aqui que faz.
for de outra igreja, tem que estar em comunhão com Cristo e tem que ser autorizado pelo pastor dele. Na ficha lá tem qual é a igreja e qual é o seu pastor. Se está fora da comunhão, se está todo desmantelado, se está em confusão com o pastor, não faz. Aí no final, para me terminar, a urgência da evangelização. Jesus diz para os discípulos: ainda há 4 meses, o tempo para a colheita. Vocês dizem, ainda há 4 meses. Mas ele diz: levantai os vossos olhos e vede. Levantai os vossos olhos. Ele está dizendo: abra a sua visão, amplie a sua visão. A visão só nos vem pelo Espírito Santo. Ele diz: amplie a sua visão, levantai os vossos olhos e vede. É João 35, 38. E vede as terras, os diferentes campos. Ele fala no plural. Os diferentes campos. Qualquer área que você se identificar é um campo missionário. Eu sou um barbeiro, né? Tem uns barbeiros aqui. Está cortando o cabelo do camarada lá, começa a pregar. Achou uma brecha, taca a Bíblia nele. Dentista também. Seja qual for o seu campo de atuação, irmão, é um campo missionário. O campo está branco para a ceifa. Ele diz que a colheita está madura. E se a colheita está madura, se você tem um fruto maduro e você não colhe, ele vai fazer o quê? Vai apodrecer e você vai perder. Você vai perder ele. No mundo natural, semeia-se agora para colher depois, mais tarde. Mas com a semente da palavra de Deus é diferente. Semeia-se agora e colhe agora. No mundo natural tem-se que aguardar o período certo para semear. Mas na esfera espiritual é diferente. Semeia-se a tempo e a fora de tempo. Não devemos procrastinar em assuntos da vida espiritual, senão nós vamos perder a colheita. Fica de pé aí. Pastor, onde é que eu começo a ser missionário? Comece pela sua casa. Comece por Jerusalém. Comece pela sua congregação. Depois, Deus vai abrindo o caminho. Aí você vai para a Judéia. Aí depois você vai para Samaria. Aí depois vai até os confins da terra. Porque às vezes a gente quer ser missionário lá no meio do mundo. E os nossos filhos estão se perdendo. Às vezes o campo está maduro dentro da nossa casa. Nós estamos perdendo os frutos ali. Antes de ir buscar os que estão longe de nós, devemos resgatar os que estão entre nós. Porque muitas vezes, irmãos, muitos pais estão penando. Temos testemunhos disso. Pessoas pedindo oração. Fala com meu filho, fala com minha filha. A gente chega às vezes para o líder de jovens, os líderes de jovens. Conversa com meu filho, com minha filha, não sei o quê. Mas ele não fez a parte dele. Como se fosse um passo de mágica. Assim, não, tu vai falar e vai dar certo. Os campos estão brancos para a colheita. A seara está madura. A seara é grande. Poucos são ceifeiros. Tem uma salinha no céu piscando assim, e escrito uma palavra:
há vagas, há vagas, há vagas para ser alguém usado por Deus. Se você abrir o seu coração, feche os seus olhos, peça para o Senhor ampliar a sua visão essa noite. Peça para Ele ver a oportunidade, para você ver as oportunidades que aparecer, para que você não deixe escapar nenhuma oportunidade, que você venha pregar, para que eles possam ouvir, e em ouvindo eles possam crer, e crendo eles possam invocar, e invocando eles sejam salvos. Ó Senhor, eis-nos aqui, envia-nos, Senhor. Desperta o interesse no teu povo, desperta o interesse em nós, que nós venhamos a cada oportunidade falar do teu amor, falar do teu nome. Não nos deixa, Senhor, nos arrepender que pessoas que passaram por nós e no mesmo dia eles perderam a vida, e a gente ficar assim: ó, tive a oportunidade de conversar com ele, de falar de Jesus e não falei. Envia trabalhadores para a tua seara. 2023 está vindo aí, e a seara ainda é muito grande. Capacita, Senhor. Capacita crentes aqui. Capacita crentes da Elbetel e Paracuru. Desperta vontade nestes jovens de serem usados tremendamente por Ti. Porque um dia, Senhor, eu ouvi alguém pregando e liberando uma palavra profética naquela congregação e dizendo: daqui sairão pastores, pregadores, missionários, que vão sair desta cidade, vão para outras cidades, vão incendiar por onde passar. E eu falei no meu coração, eu não sei qual é o outro, mas um desses será eu. Eu vou ser usado por Deus. Antes da tua vinda, Senhor, que não está muito longe, levanta uma geração que venha semear fogo, que venha, Senhor, ser cheio do teu Espírito, que venha fazer a diferença neste mundo tão, Senhor, tão difícil. No nome de Jesus, eis-me aqui, envia-me. Amém. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe a cada um. O irmão Júnior vai passar um vídeo agora, retrospectivo, é? Glória a Deus. Você pode sentar. Quero só pedir a sua atenção emprestada. Nós estaremos agora aqui passando um vídeo, uma retrospectiva. Nós estamos praticamente finalizando o ano. O culto de missões hoje é o último culto de 2022. E nós, juntamente com o departamento de mídia, na pessoa do irmão Elvis, nos preparamos aí um vídeo, uma retrospectiva, um pouco do que nós fizemos nesse ano. Amém? Pelo que
que nos move é o que somos a igreja. Essa é a tua declaração, diz: vivemos por fé, estamos vem comigo! A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, vamos! A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Você pode dar um brado de vitória pro Senhor. Glória a Deus. Ficou bonito, viu? Não tinha nem visto ainda o vídeo. Vitória. Esse departamento da mídia aí é abençoado. Você viu, irmãos? Então, o exército ainda tem vaga. Aliste-se já. Você que quiser, junto conosco, no ano de 2023, pedi até o Elvis para colocar aqui, ó, culto de missões embaixo. Em 2023, aqui enviarei. Então, em 2023, você tem a oportunidade de ajuntarmos a nós e fazermos essa obra. Temos muitos projetos, muitos planos, e em nome de Jesus, em 2023, iremos colocar em prática, para a glória de Deus. E sempre cabe mais um. A obra, como foi pregado, a ceifa é grande. Então, os ceifeiros que são poucos. Quanto mais pessoas, hoje, vou dar um testemunho rápido aqui. Hoje nós chegamos ali naquele campo, acho que é do Alagadiço. Acho que é Alagadiço, um campo que tem de futebol. Até passou aqui na imagem. Quando passou aqui na imagem, que eu estava com 6 pessoas, irmãos. Nesse vídeo aqui que passou, estavam 6 pessoas aprontando lá a droga para usar. E de longe eu avistei, eu disse, meu Deus, me dá autoridade. O Espírito Santo me incomodando para ir lá. Eu cheguei, fui, atravessei os matos estava alto. Estava eu e as meninas, minha esposa, acho que a Kétia e a Sava. Eu disse, não, pode ficar aqui, só tem macho lá, eu vou sozinho. Elas ficaram na retaguarda, eu fui, atravessei uns matos dessa altura, pastor. Saí cheio de carrapicho nas pernas. Quando eu cheguei lá, eles estavam aprontando, acho que é o baseado, né, para usar droga. E eu fui pedindo o sangue do Cordeiro para me proteger e me usar naquele momento. Mas fui morrendo de medo. Aí quando eu cheguei lá, Deus me deu uma autoridade, uma unção que eu nunca tinha sentido antes. E eles pararam, irmão. Estou me arrepiando todinho. Eles pararam, pastor, de aprontar lá a droga deles. Me deram atenção, preguei o evangelho, choraram, se quebrantaram. E Deus fez coisas grandes naquele lugar. Como o pastor pregou,
Um planta, outros regra, mas quem dá o crescimento é Deus. A palavra de forma nenhuma ela volta vazia. E hoje nós fomos até esse campo hoje. Chegamos lá, era muita gente. Estava tendo um campeonato, acho que era torneio, pastor, era gente demais. Só estava eu e mais 2. E naquela hora eu disse, meu Deus, se tivesse mais pessoas aqui, né, com dicção, que pudesse falar mais do evangelho, a quantidade de pessoas que seriam evangelizadas hoje. Então, irmão, a obra é grande. A ceifa é grande. Então, aliste-se. Seja você mais um cefeiro para a glória de Deus. Amém? Terminando agora o livro, nós teremos cantina missionária, terá pratinho e terá também sobremesa. Terá ali um sorvete de casquinha com cobertura de morango e tudo. É vitória, meu irmão. DMEP aí preparou aí. Cantina de missões, pratinho com refrigerante apenas R$5 e sorvete na casquinha R$2,50. Não precisa nem sair para a praça não, irmão. Aqui mesmo, viu? Departamento de missões está ali, ó. Compre, ajude, invista no departamento de missões e Deus vai lhe retribuir. Amém? Mais algum aviso aí? Não esqueça do quilo de amor, né? Segunda-feira, ensaio dos jovens. Segunda a sexta, oração da madrugada, a partir de 5 horas da manhã. Terça-feira, ensaio do Ministério de Louvor, às 19 horas. Quarta-feira, culto de oração, às 19h30. Quinta-feira, não haverá curso de teologia. Vai ter um pequeno recesso aí, tá? Para quem faz. Sexta-feira, culto de ensino, às 19h30. Domingo, cultos de louvor e adoração, às 18h30. Lembrando que dia 20, missões se faz com os joelhos dos que oram, com as mãos dos que contribuem e com os pés dos que vão. Então não esqueça do seu quilo do amor. Pessoas precisam. Dia 26/12, confraternização e amigo secreto. Mais alguma coisa? Siga-nos nas redes sociais. @elbetelparacuru e também @elbetel dos jovens, cadê aí? Facebook Elbetel Paracuru, transmissão do culto. Curte, comente e compartilhe. Tem também o Instagram aí dos jovens e da Dielb, o Gelb, né? Então siga também nas redes sociais. Amém? Quero entregar aqui agora o pastor finalizar. Deus, glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos encerrar. Acho que todo mundo só tem crente, né? Fazer o apelo, mas todos só vejo salvo aqui. Aleluia. Lembrando os irmãos, né, que na segunda é a nossa confraternização, o irmão falou, e depois vai ter o culto, no próximo domingo vou trazer uma mensagem sobre o Natal, tá bom? O Natal cristão, porque tem o Natal pagão, né? O Natal cristão, vou trazer uma mensagem sobre o Natal. E na virada do ano, a gente vai fazer o culto, né, que é de sábado para domingo, não é isso? E domingo tem o culto, 1º de janeiro tem o culto, normal, viu? E tem alguns irmãos perguntando, mas tem um culto da virada e tem um culto no domingo. Primeiro culto do ano, tá bom? Faça assim para receber sua bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. E só aquele que crê como eu creio, diga-se comigo, amém! Amanhã tem oração da madrugada às 5 da manhã.